Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua graça, Senhor, porque aqui estamos. E quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, Pai, para que os nossos corações sejam preenchidos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a única voz aqui que ganhe espaço nos nossos corações seja a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fica à vontade para sentar no seu lugar. Gente, um comentário rápido. Se você assim desejar tirar fotos de partes da aula, do slide, tudo, marca a página da igreja para serem repostados e a gente criar um movimento aí de chamar quem não vem para a EBD ainda, tá? Então, fica à vontade aí se você quiser. Só não esquece de marcar a igreja que a gente consegue repostar lá, tudo bem? Gente, na aula de hoje nós falaremos sobre Testemunho, uma cidade alternativa. Eu mandei o slide para vocês no grupo, mas antes eu queria falar de 3 livros que para mim, para esse propósito, eles são um dos 5 melhores que tem para isso. Esses 3 livros aqui, gente, são livros que direcionam conversas de discipulado e de acompanhamento. Então, se você tem algum familiar, se você tem alguém que eu queria falar com essa pessoa sobre Jesus e eu não sei como. Eu não sei como direcionar a nossa conversa. O primeiro livro é esse Multiplique, do Francis Chan, Discípulos que Fazem Discípulos. Ele é um livro direcionado para esses encontros. Então, você tem uma orientação do líder, né, da pessoa que está puxando, e você tem perguntas, não precisa nem levar o livro com a pessoa. Você tem perguntas ali que vocês podem conversar a respeito de Jesus e da Bíblia, e é bem interessante. Então esse aqui é um dos livros que eu também já usei, eu usei inclusive num pequeno grupo. Outro livro é esse aqui, Discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. Então esse aqui, ele já orienta, por exemplo, eu estou falando de alguém que é novo na fé, que não conhece nada de Bíblia. Então esse livro orienta ler a Bíblia junto com essa pessoa. E aqui tem também perguntas para encontros. Geralmente esses encontros ficam ali entre 10 e 15 encontros, tá? Tem 2 níveis aqui. Tem um nível já se você estiver caminhando com alguém que já é crente ou com alguém que é novo na fé. E o livro que deu tema para o nosso módulo aqui, o Evangelho na Vida. Esse aqui ele tem tanto o conteúdo de livro, que é mais enxuto, quanto o conteúdo para encontros, tá? Para PGs ou para encontro 1 a 1. Então, esses são os livros. E além desses, a outra recomendação que eu trouxe aqui. Opa. Ixi, hoje... Será que eu estou com aquele delay hoje? Espera aí. Aqui. Então, outros de indicação sobre esse tema, tá? Sobre o tema que a gente vai falar hoje. 2 deles são os mesmos que a gente indicou, acho que são 3 dos mesmos que a gente indicou na semana passada. Igreja Centrada, do Timothy Keller, Igreja Essencial, eu não lembro agora o autor ali, e Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ok? Bom, vamos seguir então. Gente, deixa eu ver aqui. Não está mudando. Se alguém puder dar um toque no Pedro, aqui. Beleza. O Eric está ali, ó. Beleza, aqui. Tá voltando. Tá, beleza. Gente, qual que é o objetivo dessa aula? Testemunho, uma cidade alternativa. O objetivo é a gente explorar como que
que a igreja pode ser uma cidade alternativa que reflete o reino futuro de Deus e testemunha o evangelho no mundo de hoje. Então, basicamente isso. Tá, vou deixar aqui nessa imagem por enquanto. A título de introdução, então, gente, se a gente olha para a Bíblia Sagrada, lá em Efésios 1 vai dizer que o domínio do passado, do presente e do futuro estão na mão de Deus. Então, Cristo, Efésios 1 fala que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E na plenitude dos tempos ele veio. Então, Cristo não está aquém. Se começar a travar, ele vai passar no manual, ok? Tá, beleza. Cristo não está aquém da nossa realidade, certo? Então, como então Jesus governa na era presente e na era futura? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como que as pessoas podem conhecer e crer essa cidade futura? Por quê, gente? Eu vou pegar um batidão da aula aqui e vou fazer uma pausa, se vocês quiserem fazer pergunta, tá? Bom, Adão e Eva, vocês sabem que eles receberam de Deus a responsabilidade de dominar sobre a criação. Então, o mandato cultural lá em Gênesis, que eles dominem sobre a criação, que eles cuidem da criação, que eles criem cultura, inclusive, tá? Mas nós sabemos que quando Adão e Eva eles pecam, eles entram em alienação uns com os outros, eles para com Deus, eles para com a criação e eles para consigo mesmo. Exemplo disso. Então, quando nós caímos lá na queda em Adão e Eva, então nós perdemos o acesso ao Pai, correto? Segundo, a comunhão que havia entre Adão e Eva se perdeu. O homem começou com a Eva, aliás, o homem culpou Eva, que culpou a serpente, que culpou Deus, enfim, já sei que a culpa caiu em Deus. Né? Adão falou, foi a mulher que tu me deste, ó, a culpa é tua, Deus. Então, rompeu com Deus, rompeu com o outro, rompeu com a criação, porque a Bíblia fala que a criação ficou sub júdice. A partir do momento em que nós caímos em Gênesis 3, a criação cai junto. Então agora, catástrofes que acontecem no nosso mundo são resultado do fato de que nós escolhemos andar para longe de Deus. E por fim, houve um rompimento consigo mesmo. Então nós já não sabemos quem somos. Tem gente que nasce homem e acha que é mulher. Tem gente que nasce mulher e diz que é homem. Tem gente que olha para si mesmo e se vê como um fracassado. Tem gente que olha para si mesmo e não se vê como capaz. Rompeu também essa relação consigo mesmo. Nós não sabemos mais quem somos. Então, lá na queda houve esse rompimento múltiplo. Mas lá em Salmo 96, a Bíblia declara que um dia, inclusive, toda a ordem natural vai ser redimida. Todas as coisas, o mundo vai funcionar como ele deveria sempre ter funcionado. Em Apocalipse 21 vai falar que céus e terras serão renovados. Eu acho que daqui 3 aulas a gente vai falar um pouco sobre eternidade, sobre pós, o que a Bíblia fala sobre isso, mas aqui em Apocalipse 21 fala sobre a renovação de todas as coisas. E Romanos 8, 21 diz que a natureza vai receber a mesma gloriosa liberdade que os filhos de Deus receberão. Então, percebam que há um rompimento e há uma promessa. São dois pontos extremos aqui. Então, houve o rompimento lá, pós-Éden, né? E houve essa promessa. Então, nessa era futura, então, todas as separações vão ser redimidas. Amém? Mas então, quando Jesus ele vem à Terra, ele traz o quê? A Bíblia vai dizer que ele traz o poder da era futura. O que diz lá em Marcos 1? O reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está próximo de vocês. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa que o governo de Deus agora chegou. Vocês antes eram escravos de outros reinos, vocês eram escravos de outros governos. Agora, deixa eu falar aqui,
o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam para que vocês sejam parte desse reino. Inclusive, gente, a boa notícia do Evangelho não é assim, você precisa crer em Jesus, senão você vai para o inferno. Isso não é boa notícia, gente. A boa notícia é, chegou um reino que agora, nesse reino, esse reino não vai ter fim, vai ter um dia que esse reino vai ser consumado e você não precisa mais ser escravo de outros reinos que sugam você, te dão esperanças e no fim não entregam. Essa é a boa notícia. Você pode agora ser parte de um novo reino, o reino de Deus. Então, quando Jesus ele vem à Terra, lá em Colossenses diz que é na plenitude dos tempos, ou no tempo no tempo perfeito, que é a plenitude, ele trouxe o poder dessa era futura que a gente falou. Então, para que nós pudéssemos experimentar essa era futura aqui e agora. E o que a Bíblia promete é que quando Cristo voltar, então ele veio uma vez, a segunda vinda, quando ele voltar, ele vai terminar de trazer esse reino, ou seja, ele vai consumar agora esse reino que ele trouxe parcialmente ao mundo, tá? Então ele traz esse reino, ele manifesta esse reino, mas esse reino não foi consumado. Mas como que, tudo bem, nós falamos então aqui do momento onde houve os rompimentos múltiplos e do momento onde há a esperança, onde há a promessa. Como que aqui no meio as pessoas podem experimentar frações daquele reino? Como é que as pessoas hoje, aqui agora, no nosso tempo, elas podem experimentar e desejar esse reino? E aí, aliás, é aqui mesmo, por meio de uma cidade alternativa. Mateus 5,14, que é o texto que vai aparecer ali, diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ou seja, como que as pessoas podem conhecer o reino de Deus? Mateus 5,14 responde: uma cidade que precisa e que deveria ser posta sobre uma montanha. Por quê? Mateus 5 diz o seguinte: vocês são sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. Aí eu tentei trazer uma cidade construída no monte aqui, porque o fato é que uma cidade no monte não pode ser escondida. Como que você esconde uma cidade no monte? Todo mundo está vendo o monte. E o que o texto bíblico de Mateus está trazendo para a gente é que essa cidade alternativa é o lugar onde as nossas vidas brilham para mostrar para o mundo a glória da cidade celestial. Em outras palavras, a forma de viver dessa cidade é um prelúdio daquela forma de viver futura, daquela promessa futura. Por isso que ele fala sobre uma cidade edificada sobre um monte. Então, as pessoas assim podem conhecer a cidade eterna que está lá por meio dessa cidade alternativa, ou dessa cidade que está posta sobre o monte. Porque o que acontece? Se é verdade que Jesus disse que o reino de Deus chegou, a pergunta é, chegou onde? Cadê? O reino de Deus chegou, tá bom, cadê o reino? Lembrando, o reino de Deus é o senhorio de Deus. Todos os lugares onde uma pessoa se arrepende, crê e nasce de novo, ali o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus não é um lugar físico, é um governo. Aonde há pessoas que creem em Jesus, ali o reino de Deus governa. Ali Deus governa. Ali tem um rei que se chama Jesus Cristo. Amém? Então, assim as pessoas podem conhecer, então, essa cidade alternativa que aponta para a cidade eterna. Inclusive, abrindo um paralelo aqui, a religião, gente, a religião hoje, ela é vista, a religião tem um termo muito mais pejorativo hoje. Por quê? A religião existe para que, pensa numa placa de trânsito.
Para que serve a placa? Para indicar alguma coisa maior do que ela. Perigo à frente. Se você ficar focado na placa, você vai bater o carro, não é? Se você ficar focado na placa dizendo para você virar e não olhar para frente e virar, você vai bater o carro. O que é a religião? Os religiosos, não estou falando só do tempo de Jesus, inclusive hoje, focaram tanto na religião que não olharam para onde a religião estava apontando, que era para Cristo. Então, em outras palavras, quando a religião lá no Antigo Testamento, eu não ia falar disso, mas acho que cabe, mas quando no Antigo Testamento foi instaurado o sábado, o sacrifício, o templo e o sacerdote, lembra dessas quatro coisas. O sábado, o sacrifício, o templo e o sacerdote. O povo gostou tanto disso que eles ficaram nisso, ficaram na placa. E é por isso que quando Jesus vem, ele vira a mesa do templo, ele fala que vai destruir esse templo, porque, gente, a religião, ou esses elementos, eram apenas para apontar para Cristo, para a verdadeira religião. Por quê? Não é para adorar só no sábado. Todo dia é dia de adorar a Deus. O sábado é só um elemento. É só é pedagógico. Sabe quando você faz um exercício na escola? Prova. Não é para você ficar a vida inteira fazendo aquele exercício. É para você entender o modelo e agora aplicar para o resto. Era isso que era o sábado. O que era o templo? Não é para você vir aqui só adorar no templo e é o templo. Não, do jeito que você veio aqui e aprendeu a adorar aqui, faz isso na sua casa, faz isso no seu trabalho, faz isso na sua vida. O sacerdote, do jeito que existe um sacerdote, agora vocês mesmos vão ser um reino de sacerdotes. Da forma como ele aqui se conecta com Deus para falar para o povo, agora você, Jesus diria, Deus vazou, diz lá em Pedro, no Novo Testamento, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em tudo e em todos. Então, da mesma forma que o sacerdote se comunicava com Deus para o povo, agora você também é parte do reino de sacerdotes. Sábado, templo, sacerdote, por fim, sacrifício. O que acontecia no sacrifício? Acontecia que começou a virar comércio. Eu sempre brinco, né, que na minha adolescência a gente achava que Jesus ia chegar e virar a nossa mesa dos cachorro-quente que a gente vendia para o acampamento, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, não foi? Não façam da casa de oração uma casa de comércio, mas não tem a ver com cachorro-quente para acampamento, gente. O que tinha a ver isso? As pessoas vinham de longe, de muito longe, para oferecer sacrifícios. E aí, o Gabriel trouxe o bezerrinho dele lá. E aí o camarada que estava fazendo cara crachá nos bezerrinhos, falou assim, não, esse bezerrinho aqui, tá com cara de cansado, tá meio machucado, esse aqui não serve para oferecer sacrifício, tem que comprar o meu. E na porta do templo tá super faturado mesmo, 40% a mais. Isso era o que acontecia no templo. E tinha o contrário também. Aquele lá tá morrendo, tá doente, eu vou levar ele para sacrificar, porque ele vai morrer mesmo, né? Então, também tá errado. Então, o sacrifício começou a ser um meio para eu ganhar vantagem. Percebe? Eu vou ganhar vantagem aqui. Eu vou oferecer sacrifício para Deus, vou ganhar vantagem. Então, esse parênteses gigante que eu abri aqui, quando nós olhamos para a placa e não para onde ela aponta, que é o que aconteceu com a religião, aí tem um problema. Então, como que as pessoas experimentam o senhorio de Deus aqui e agora? Por meio dessa cidade alternativa, ou dessas pessoas que agora são cidadãos desse novo reino. Eu gosto muito de dizer que quando Jesus vem, ele inaugura um novo povo. Que povo? O povo das vestes brancas. O povo que um dia vai estar lá. Jesus inaugura. Jesus é o primeiro irmão de muitos. Bom, então aqui ninguém consegue esconder uma cidade edificada no monte. Que cidade é essa? É a cidade alternativa, onde as pessoas dessa cidade são aqueles que agora são parte do governo de Deus, do senhorio de Deus. Mas eu vou deixar mais claro por que
o porquê disso, tá? Vamos desdobrar melhor isso. Pode passar um para mim? Aí mesmo. A igreja, então, primeiro ponto aqui, a igreja... Nossa, eu coloquei um título diferente aqui. A igreja ou cidade alternativa como um sinal do reino futuro. Qual que é o conceito de cidade alternativa? Está inspirado, então, lá em Mateus 5,14. São os cristãos devem ser uma cidade visível no mundo que brilha e reflete a glória de Deus. Os cristãos devem ser uma cidade visível no mundo que brilha e reflete a glória de Deus. E aí tem aqui, aí mesmo. Expectativa, Salmo 96, então a glória e a majestade estão diante dele, todo mundo lembra dessa música, né? Salmo 96. Realidade possível atual, o reino chegou, agora nós podemos ser parte desse reino e da mesma forma anunciar esse reino como uma cidade alternativa. E a realidade absoluta, que é a era futura. Lá em Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas. Então vai ter um dia onde todas as coisas serão renovadas. Mas existe uma pergunta-chave aqui que a gente precisa responder, tá? Pode passar um? Aí. Que é, como o mundo experimenta essa era futura agora? Como que o mundo experimenta essa era futura? E eu vou usar em dois momentos a referência lá de Atos 2, 42. A igreja primitiva, então, ela servia como um modelo de amor para o mundo. Tá? Amor, perdão, justiça, enfim. Lá em Atos 2, 42 ao 47, eu vou ler aqui, mas eu quero destacar o 47. Atos 2, eu vou ler esse texto aqui. Atos 2. Esse trecho aqui é muito importante. Atos 2, 42. Vixe, tem tanto rabisco. Esse é um dos trechos que mais tem rabisco aqui na minha Bíblia. Atos 2, 42 ao 47. Diz o seguinte, eu vou ler na versão da NVI. Eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Lembra que a gente falou semana passada? Tudo em comum não quer dizer que eles eram todos iguais. Cristo era que eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Focar nesse 47 aqui, ó. Olha o que diz. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É evidente que não é 100% do povo, porque eles eram uma igreja perseguida, tá, pessoal? Aqui, a simpatia do povo quer dizer que chegavam em pessoas que se admiravam. E aí, continua e explica. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Toda vez que eu leio esse trecho, eu fico pensando assim, tá aqui uma igreja que não precisava de departamento de evangelismo. Não precisava. Por quê? A vida deles era um evangelismo. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque a forma que eles viviam a vida cotidiana já era um sinal do reino de Deus. Em outras palavras, se eles saíssem para ir pregar nas praças, eles iam falar assim, eu tenho acompanhado vocês, como que eu vou lá, como que eu visito vocês? Então, nesse trecho de Atos 2, 47, fala que eles tinham a simpatia do povo e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, eles eram uma cidade edificada sobre um monte, de forma que era impossível que alguém que
participasse minimamente do contexto deles, não soubesse quem eles eram e como eles viviam. Eu fico pensando, olhando para esse texto, que as pessoas desejavam ser parte desse povo. Isso aí que é um povo que ama uns aos outros. Inclusive é o que Jesus disse. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pela nossa boa teologia, por nada disso. Vocês lembram pelo que nós seríamos conhecidos? Pelo quê? Pelo amor. A forma que nós amamos uns aos outros talvez seja o maior sinal do reino de Deus. Em outras palavras, uma pessoa ia olhar assim, ela está atordoada com problemas na família, com problema no trabalho, que isso não é nenhuma utopia hoje você falar com alguém que está com problema na família e problema no trabalho, né? E aí ela chega no contexto da igreja, ela vai num pequeno grupo visitar e ela vê as pessoas amando uns aos outros, abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Ela fala assim, isso aqui, de verdade, é um reflexo da cidade futura. Isso aqui, de verdade, é um reflexo de como vai ser lá na cidade celestial. Percebe, gente? Então, é isso que quer dizer lá em Mateus 5 sobre uma cidade edificada sobre um monte. Mas teremos alguns outros desdobramentos aqui. Continuando, deixa eu ver, tá. Pode passar para mim mais um, por favor? Beleza, mais um? Aí. Uma cidade alternativa representa o Evangelho. Passa mais um slide, por favor. Às vezes, nós escondemos o quão importante Jesus é para nós. Gente, isso aqui é muito interessante. Às vezes, nós escondemos o quão importante Jesus é para nós e falamos de muitas coisas importantes para nós, mas não falamos naturalmente sobre Jesus. A gente fala sobre a nossa série favorita, a gente fala sobre o nosso time favorito e a gente fala sobre, nosso cantor favorito. Mas às vezes nós escondemos o quão importante Jesus é para nós. Ou seja, para ser uma cidade numa montanha, nós precisamos encontrar maneiras de apresentar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e aos nossos colegas de trabalho. Porque se nós estamos falando que o mundo vai conhecer a cidade celestial ou o reino de Deus através da cidade alternativa, a pergunta é, como é que eles estão vendo o reino futuro de Deus através da minha e da tua vida? Como? Pode passar mais um aí. Como? Como vamos fazer isso? Qual tema, qual argumento a gente vai usar? Porque senão, gente, a gente não está sendo ou demonstrando, ou a gente está tentando encobrir essa cidade edificada no monte, que existe exatamente para apontar para o reino futuro. Porque, olha só, gente, que pesado que é isso. A gente corre o risco de cair no mesmo problema que os fariseus caíram. Um fim em si mesmo. Nós não existimos para fazer culto de domingo. Nós não existimos para fazer EBD, fazer encerramento e depois ver quem ganhou. Nós existimos para que isso aqui seja o primeiro passo de um segundo passo que é lá fora. Então, a pergunta é, como que a gente vai fazer isso? Porque é desafiador, gente. Olha o que diz em 1 Pedro 3,15. Nós precisamos estar preparados para responder à razão da nossa esperança. Se alguém te parar aqui na saída da igreja e te perguntar qual que é a tua razão, por que você vai na igreja, qual é a razão da sua esperança? Nós precisamos estar preparados. E qual que é o desafio? Falar do Evangelho de forma natural e acessível. Inclusive, gente, eu só estou aqui, eu acho que dando aula, porque eu era muito ruim para falar do Evangelho para as pessoas quando eu me converti. E
A pergunta é, como que nós falamos sobre o Evangelho de Jesus de forma natural e acessível? E quando eu digo natural e acessível, como nós compartilhamos o Evangelho de forma gentil, sem arrogância, com humildade, mostrando a nossa fé, mostrando que a nossa fé é um presente da graça de Deus e não um mérito próprio. E aí eu quero fazer um bate-bola com vocês aqui. Pode passar. Eu vou fazer aquele repita comigo. Alguém já viu o meme do repita comigo? Alguém já viu? Já? Não? Então vocês vão aprender. Beleza, esses são os textos que eu usei. Então o ponto aqui, gente, é... Pedro está falando que a gente precisa saber responder à razão da nossa esperança. E não é só responder à razão da nossa esperança. O ponto é como é que a gente pode fazer isso de forma gentil, de forma amorosa. E aí, repita comigo. Não precisa repetir, tá? É só uma brincadeira. Primeira coisa. Passa para nós, ó. Uma semente não germina à força. Há um tempo certo para cada coisa. Essa é mais leve. Tá claro aqui, né? Próximo. Não podemos forçar uma pessoa a responder a um apelo. É o Espírito Santo quem convence. Falamos muito sobre isso no módulo do Evangelho. Não adianta eu pregar e ter 50 pessoas que responderam ao apelo e 0 pessoas que conheceram a Jesus. Não adianta. Então, o repita comigo no seu interior aí, tá? Próximo. Vencer uma discussão religiosa não significa ganhar uma alma para Cristo, gente. Vencer uma discussão religiosa não significa ganhar uma alma para Cristo. E, aliás, você não ganha alma nenhuma, acredita? A gente usa esse termo e não está errado. Mas, na verdade, o nosso papel não é ganhar alma. Porque senão parece que se eu não conseguir, eu estou perdendo e eu tenho que conseguir. E eu vou usar todos os artifícios para eu conseguir. E aí você vai ser um crente chato. Um crente... Inclusive... Quando a gente fala sobre pessoas fundamentalistas ou... Como que chama aquele outro termo? Um termo muito famoso. Quando alguém é muito fundamentalista. Enfim, vou lembrar. Mas, fanático. Qual que é a característica de um fanático? Ele quer convencer a todo custo alguém. Então essa ideia de que eu tenho que ganhar alma, parece que eu tenho que fazer a força aqui. Eu não consegui por aqui, eu vou conseguir por aqui. E aí você se torna uma pessoa chata, desagradável, sabe? Eu não quero ficar perto dessa pessoa aqui. Então, na verdade, ao invés de ganhar alma, o que você precisa é anunciar o Evangelho como uma boa notícia, de forma gentil e amorosa. Como é que eu vou fazer isso? No meu contexto familiar, no meu contexto de trabalho, no meu contexto de escola. Porque quem vai ganhar alma é Deus, não é você. Quem convenceu não foi você, inclusive, foi o Espírito Santo. A sua retórica, por melhor que seja, ela não é capaz de convencer ninguém. Aliás, né? Às vezes a gente até convence. Mas tem um livro que é A Formação do Discípulo, um amarelinho, muito bom. Ele conta a história sobre pregadores itinerantes que iam numa periferia lá dos Estados Unidos e um dia esse irmão foi virar pastor lá na periferia. Ele pegou tudo que já tinham falado sobre congressos naquela periferia. Ele falou, a quantidade de pessoas que creram ou que aceitaram Jesus em tudo que fizeram lá, era mais que triplicava a quantidade de pessoas que tinha lá. Porque era mentira, gente. As pessoas se emocionaram, foram à frente, e aí eu, como um pregador, eu quero dizer que foram 100 almas. Pô, foram 100 almas. Aí eu vou lá e vou escrever 100 almas para Jesus. E quem está cuidando? E é isso que ele fala no livro. Ninguém foi lá conferir, ninguém foi cuidar, ninguém foi acompanhar. Então, se preocupar menos com ganhar alma e mais com anunciar o Evangelho, porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas. Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. E aí o último, acho que mais pesado aqui, do repita comigo, repita no seu interior, no seu coração. Está funcionando. O sal deve ter a medida certa. Sal que não salga é inútil. A Bíblia diz que pode ser lançado no fogo. Mas sal em excesso também estraga.
Você é o da verdade? Você é aquele que quer trazer o seu ponto, você vai estragar. E a Bíblia diz que pedra de tropeço era se você... Olha só, não sou eu que estou dizendo, eu vou reproduzir um texto bíblico. Se você se tornar pedra de tropeço na vida de qualquer pessoa que está tentando conhecer o Evangelho, e você se tornar pedra de tropeço, que é o quê? Você tenta, e a pessoa fala, eu não quero mais saber de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? É melhor que seja amarrado uma corda no seu pescoço, uma pedra na outra ponta e lançado no mar, até que se afunde até o fundo. Pesado, né? É pesado. O que eu quero dizer com esse ponto aqui? O sal é a temperança que a Bíblia fala. O sal deve ter a medida certa. O que é a medida certa? Gente, anunciar o Evangelho de Jesus não é eu ir lá tentar pôr cabresto na pessoa. É eu falar sobre a graça de Deus, sobre o plano de Deus, sobre o governo de Deus. Ah, mas não fala de pecado? Fala de pecado, claro que fala. O Evangelho fala de pecado. No entanto, o que você está fazendo ali não eu vou trazer essa pessoa a todo custo. É por isso que hospital, até hoje, gente, é o lugar onde mais pessoas se convertem. Porque ali é muito mais genuíno do que qualquer outro lugar. O microfone. Bom dia. Essa analogia com o sal é bem interessante, porque como é que a gente usa o sal no dia a dia, em casa? Se você bota aquela colher de sal exagerada, estraga a comida, não tem mais jeito. Tem que fazer Jogar fora. Agora, se você bota o sal, poxa, ainda não está no ponto, bota mais um pouquinho. Aí você vai adicionando sal de pouco em pouco até que você... É melhor pôr menos do que mais, né? Você acerta o ponto, né? É a mesma coisa no evangelismo, a gente vai de pouco em pouco, né? Eu tenho 4 anos de convertido. Quando eu me converti, a família dele fica assim, não sei se você volta à igreja, agora está na igreja e tal. Mas o tempo vai passando e eles vão vendo, não, isso não é coisa de momento, isso não é emoção, isso está se firmando. Então, essa conduta que a gente vai adquirir no dia a dia, esse é o sal que a gente vai adicionando de pouco em pouco, né? Na família, no trabalho, onde a gente passa. Sim. E talvez um complemento dessa analogia é que sal no saleiro não salga também. Então não adianta eu achar que eu estou salgando e não estou fazendo nada intencional, não estou falando nada, não estou dando nenhum testemunho, não estou aproveitando nenhuma oportunidade, não estou pedindo para Deus me revelar a oportunidade de falar de Jesus para alguém na minha casa. Sal no saleiro também não salga, gente. Então, sal demais estraga. Então, os irmãos da culinária aí, ó, é com amor. É com amor, é com temperança, né? E tem um detalhe, eu aprendi isso, gente, e eu sempre falo isso, que eu aprendi isso errando, que se você não sabe como entrar numa discussão sobre a fé, é melhor você juntar suas coisas e sair fora. É melhor você não falar nada do que você ser pedra de tropeço. Ou é menos pior não falar nada, porque idealmente você... O que acontece? Se nós entrarmos numa discussão e numa controvérsia que você sabe que não está levando para nada de bom, é melhor você perder essa discussão e sair. É melhor. Ah, mas começou a discussão lá sobre... Eu preciso... Você não tem que defender Deus, gente. Deus não precisa de você para defender Ele. Nós somos chamados para ser testemunhas da ressurreição. Testemunhas da boa notícia. E alguém fala, se tivesse alguém inteligente numa conversa com você que tá cheio de emoção ali, a pessoa ia falar, mas não era boa notícia? É assim que vocês dão boa notícia? Nossa. Aí tem que enterrar a cabeça mesmo, né? Percebe, gente? Então, quando a gente fala sobre uma cidade alternativa que acessa os ambientes, a gente não está falando sobre você ir lá à força. E eu já disse isso aqui, tem muita gente que interpreta errado tomar o reino à força.
acha que tomar o reino à força é vamos lá fora, vamos... Não adianta, gente. Quem não quer Jesus, não quer. E tá pronto, não quer Jesus. Tomar o reino à força é o reino, isso tem mais a ver com o seu próprio coração do que com o dos outros. Porque se você vai lá tentar tirar um cisco do olho de alguém e ter uma trave no seu, você vai machucar. Lembra disso? Então, quando nós falamos sobre acessar os ambientes, nós estamos falando sobre uma medida amorosa, gentil, mas eu escrevi uma coisa aqui que eu li, que eu achei muito legal. Tá. Vou pular aqui. Então, como podemos responder à razão da nossa esperança? Olha só, nós podemos responder respeitosamente. Olha só, preste atenção nisso. Como responder à razão da nossa esperança? Primeiro, respeitosamente, simpaticamente, mas convincentemente. Amorosamente, mas fielmente. Então não quer dizer que porque eu vou ser simpático, que eu não tenho que ser convincente. Não quer dizer que porque eu sou amoroso, que eu não tenho que ser fiel ao Evangelho. Existe inferno sim, gente. Inclusive tem muita igreja que já não acha que existe. Porque não consegue, enfim, explicar. Então, apresentar o Evangelho sem superioridade e com extrema gentileza. Olha a diferença, gente, entre você estar num embate acalorado no seu ambiente de trabalho sobre sobre aborto, que é um dos temas do momento. E você está na sua casa, tomando um café da tarde com alguém, falando sobre várias coisas e de repente você fala alguma coisa sobre Jesus e a pessoa em silêncio e ouvindo e ouvindo. E talvez você não falou tudo que você queria, mas quem disse que você tinha falado tudo que você queria? Você precisa entender a conversa ali, como é que essa conversa se desenrola. Aí a pessoa, de repente, ganha confiança com você e abre uma vulnerabilidade. E aí nessa vulnerabilidade que ela abriu, você entra com a mensagem do Evangelho. Então, você sabia que a gente crê que um dia essa sua dor nunca mais vai existir? Você sabia que Deus nos criou para não sentir dor? Você sabia que mesmo que o seu pai aqui na terra tenha feito mal para você, a gente tem um pai amoroso que inclusive morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida? Percebe, gente? É uma frase do Evangelho aqui. Olha a diferença dessa conversa, tomando um café da tarde, com bolo de cenoura com chocolate. É o melhor, tá? Calda durinha. Certo? Quem é do meu time aqui? Bolo de cenoura com chocolate. Isso aí. Você sabe fazer, Beth? Sabe, né? Podia fazer para nós um dia, né? Eu aprendi com o pastor. Quando você está com o microfone, você consegue acessar aqui alguns cardápios, né? Mas olha a diferença, gente, de você estar numa conversa e você perceber um espaço de influência entre você estar numa conversa e você ter os dois num embate ali onde não vai chegar a lugar nenhum e mais, perdeu todo e qualquer acesso ao coração daquela pessoa. Isso aqui é muito legal, eu aprendi tem pouco tempo esse termo, né? Mas se você não acessa o coração de alguém, é provável que você não consiga ministrar o Evangelho para ela. É por isso que discipulado é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus não tipo assim, quando a gente olha para Mateus 28, 18, que diz, vão, aí ide se tornou o nome dos nossos congressos de missão. Ide, como se só ir funcionasse. Não, é ir para quê? Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É conectar, é você acessar o coração, é você... Fazer discípulo não é eu ir lá em algum lugar
Tá aqui o evangelho, aí eu vou embora e nunca mais apareço. Vão e façam discípulos. Em outras palavras, enquanto vocês já estão indo, o que vocês vão fazer? Fazer discípulos. A Grazi vai falar. Então, o nome do negócio é fazer discípulos. E fazer discípulos é esse acessar o coração, tá? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Eu tenho alguns amigos, né, que são missionários, e eles foram para a Índia, passar 2 meses lá pregando o Evangelho, né? E a Índia é um país perseguido, então eles não poderiam falar abertamente sobre Jesus. E aí a estratégia que eles encontraram, que eu lembrei quando você falou, quando você não acessa por essa pessoa, você não consegue compartilhar o Evangelho, é que a estratégia que eles encontraram foi fazer amigos. Então eles estavam vivendo na Índia, e durante essa vivência deles, eles foram encontrando os indianos e fazendo amigo com eles. E aí essas próprias pessoas perguntavam, por que vocês vivem assim? Qual é o seu Deus? Em que você acredita? E aí eles apresentavam o Evangelho. Mas sempre através da amizade e do relacionamento. Porque se eles só chegarem e falar de Jesus, não vai ter efeito nenhum. Ainda mais num país que tem milhões de deuses, né? Assim, não só o mesmo Deus. Mas aí vendo a vida diferente que eles levam, aí Jesus fazia sentido para eles. Muito bom, muito bom. Geralmente a forma mais efetiva, por isso que eu falo, uma vez eu disse aqui, eu não lembro quem falou essa frase, mas você não deveria falar de Deus para uma pessoa sem antes falar dessa pessoa para Deus. Vou repetir. Você não deveria falar de Deus para uma pessoa sem antes falar da pessoa para Deus. É claro que esse não deveria enfim, não é que você não deve. Mas o que isso quer dizer? Se nós não acessarmos o coração da pessoa, se nós não tivermos essa conexão, é provável que a sua oferta do Evangelho seja só mais uma oferta. É claro que eu não estou dizendo, gente, que Deus não pode fazer de outras formas, porque senão eu estaria limitando Deus e não é isso que eu estou dizendo. Até porque existem muitas pessoas que se converteram em programa de rádio, em programa de TV, em diversas formas, tá? Mas quando a gente fala sobre uma cidade alternativa que é um sinal do reino de Deus, não adianta você que tem um familiar que não é crente em casa, você tentar usar aquele ditado popular, né? De que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é bem assim. No meio, até furar, né? Até machucar a pessoa. Isso que a Grazi falou é muito interessante. Como é que a pergunta parte da pessoa? Aliás, né? Que perguntas as pessoas estão fazendo para a gente chegar com as respostas? Ao invés de eu chegar com um monte de respostas e a pessoa... Tá, e daí? Que é o que a Bíblia chama de pérolas aos porcos também. E aí eu sempre gosto de imaginar, né? Pega um colar de pérola valiosíssimo e faz assim na frente de alguns porcos lá, ó, tudo sujo. Vão ficar felizes? Tão rico. Vai pôr assim, não vai, gente. É porco. Ele vai pisar em cima, vai comer a pérola ainda. Porque quando a gente pega uma mensagem valiosa e coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito, você está jogando fora, você está desperdiçando. Por isso que nós deveríamos ser intencionais. Sim, a gente tem que ser intencional. A gente tem que ser gentil, amoroso, estratégico, porque nós estamos em missão. Se a gente não entender que a gente está em missão, a gente vai bater muito com a cara, sabe? Eu percebi que eu acesso muito mais pessoas na minha rede social com o Evangelho depois que eu virei pai. Porque atrai mais do que a minha fuça, né, gente? As crianças são mais bonitinhas que eu, né? Então, quando eu posto alguma coisa falando da minha família, e geralmente eu termino conectando alguma coisa com o Evangelho, hora ou outra eu recebo um direct falando assim, viu, o que foi isso mesmo que você quis dizer no final desse post? Eu falei, alguém leu. E é muito legal, gente. Muito legal isso.
E isso abre várias conversas. Aqui. Eu creio assim que a Caridade falou, mas eu também creio que quando a gente ora sempre para o Senhor nos direcionar, para a gente alcançar vidas, a gente tem esse propósito de oração, esse propósito de vida, de ganhar alma. Eu entendo perfeitamente o que você disse, que realmente, né? A terceira Bíblia, o Senhor diz que um planta, Paulo rega, não é assim? E Deus dá o crescimento. Porque se Deus fazer, nós não somos instrumentos. Temos que ter isso em mente. Mas quando a gente ora para que o Senhor, através da nossa vida, acesse vidas, e quando a gente tem a oportunidade, como a gente está olhando naquele propósito, então naquele momento que a gente tem a oportunidade, que a gente vai falar do amor de Deus. Essa semana, aconteceu um fato, eu fui no mercado e eu nem tinha dinheiro para dar para alguém, porque eu estava naquele dia com meu dinheiro muito contado. E o menino me pediu uma caixa de leite, e eu falei, meu Deus, e agora? Se eu der uma caixa de leite para ele, ele vai trocar por droga. Então, mas eu também não posso falar do amor de Deus para ele e aparecer lá de mão vazia, que ele vai falar que amor é esse. E aí eu fiquei assim, eu não posso gastar, eu gastei. Comprei um refrigerante para ele, cheguei e dei refrigerante. Porque eu sabia que refrigerante eu tenho que tomar, estava gelado. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para ele, porque a gente vem orando. Eu não conheço ele, mas Deus conhece. Quando você ora, você está entregando pessoas que você não conhece, mas o Senhor conhece. Sim. E naquele momento o Senhor me direcionou com palavras que não eram minhas. Porque o Senhor também diz lá na palavra dele que abre bem a tua boca e eu te encherei. E naquele momento o Senhor me encheu de graça e eu pude falar e de encontro com a necessidade daquele menino e ele começou a chorar. Porque eu falei justamente que você começou a falar. Falei, o Senhor não te chamou para ser escravo. Falei, Deus veio para que você tenha uma vida maravilhosa, não é isso que o Senhor quer para você. E aí quando eu comecei a falar, ele começou a chorar. Não porque eu sou boa, não, porque eu oro e a misericórdia de Deus que alcançou, a graça Amém. do Senhor alcançou o menino. Porque nós temos que orar por vidas que estão lá fora, que na hora que nós vamos falar, que não sejamos nós, mas que o Espírito Santo nos guie para nos alcançar. E isso não significa que aquele menino vai erguer o braço, mas aquela sementinha já foi plantada. É isso aí. E pode ser que passe 2, 3, 10 anos, e lá na frente aquele menino vai ter um encontro com o Senhor. E aí eu perguntei o nome dele para continuar apresentando ele na mão do Senhor, para que o Senhor o alcance. Sim. Então, o evangelismo também tem muito isso. A gente tem que entender que a obra, nós não somos nada, a obra é poder de Deus. Se não tiver poder de Deus, não vai acontecer nada. Sim. Nós podemos ter só o amor nosso, mas se a gente não orar e pedir a graça do Senhor, também não vai acontecer nada, porque nós não fazemos nada. Quem faz tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, tudo é Ele, né? Amém. Amém. Muito bom. É isso, gente. Nós precisamos ser um radar de bênção sobre a vida das pessoas. É mais ou menos assim, eu saí de casa, o que um radar faz? Ele fica assim, ó. Quem é que eu tenho que abençoar? Quem é que eu posso abençoar hoje que eu estou saindo de casa? Quem é que precisa ouvir uma palavra de vida, de consolo? Quem? Opa, tem alguém aqui que não está bem no meu trabalho. Vamos lá tomar um café? Como é que você está? E não exija que a pessoa abra todos os seus problemas com você. Mas em oração, como a Silvana falou, em oração, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar oportunidades, e daqui a pouco você vai falar assim, cara, por que essa pessoa está me falando isso? Percebe? Então nós, como cristãos, nós deveríamos ser um sinal do reino de Deus, um sinal daquele reino que está por vir, e lá a gente fala que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter briga. Como é que eu me torno um sinal daquele reino aqui agora, de forma que as pessoas falem assim, eu preciso falar com o Marcos. Eu não estou bem, eu preciso, porque eu entendi, eu não sei, parece que ele é um sinal do reino de Deus, entende? Muito mais do que eu tentando empurrar Eu gosto dessa frase, o evangelho não está na promoção, gente. Não coloca o evangelho na promoção. Assim, não, vem. Não é assim, gente. Não é assim. Ele vai vir. Como Jesus, eu adoro falar isso, mas Jesus, as pessoas
Jesus, eu quero te seguir. Então, mas o teu Senhor hoje é o teu dinheiro. Você deixa o teu dinheiro? Ah, não, então não vem. Volta lá para o teu dinheiro. Não era assim o apelo de Jesus? Como é que era com Pedro? Jesus está pregando uma mensagem dura. E aí Pedro fala assim, dura essa mensagem, Jesus? Mestre, eles estão nos abandonando. O que Jesus responde para ele? Você quer ir também? Vai. Olha o apelo de Jesus, gente. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Porque o evangelho não está na promoção. Jesus sabia que um coração rendido ia deixar tudo, que é o que os pescadores fizeram. Isso é muito legal, gente. Quem assistiu The Chosen vai pegar um pouco disso. Os pescadores estavam numa pior, né? Não pegava peixe. Jesus não chamou eles na pior. Isso é muito legal, gente. Jesus não foi lá e chamou eles assim, ó, vem me seguir. Não, ele fez o negócio deles prosperar primeiro e falou, agora vem e me segue. Então, não é assim, já que nada está dando certo aí, vem ser meu discípulo. Não foi isso que Jesus fez. Ele consertou o negócio deles, agora vem e me segue. Vem ser pescador de homens. E eles foram. Aqui, a Sabrina, isso, Vanessa, eu sempre chamo você de Sabrina. Vanessa. Paz, irmãos, tudo que foi falado aqui, essa é uma aula totalmente para mim. Eu estou tendo esse desafio de testemunhar, acho que discipular, né? Nem testemunhar, nossa vida é testemunha, mas de discipular falando especificamente de Jesus. E é interessante porque tudo começa em coração, como foi falado, o Senhor vai abrindo as portas. E a gente vai percebendo que passando o tempo nesse relacionamento, se a gente não vigiar, a gente perde o foco, que não somos nós, que convence a pessoa mais com o Espírito Santo, através da matéria-prima que a gente dá, a palavra, o evangelho, nosso testemunho e tal. Ele tem a matéria-prima para falar e atingir o coração. E eu vejo assim que também existe de mim aquela paciência, porque a gente fala uma vez e já espera que dê fruto, já vem para a casa do Senhor, só que não. Só que é interessante, porque nesse processo eu percebo muito o Senhor trabalhando no oculto, daquilo que foi falado, daquilo que foi explícito e passado. O Senhor vai abrindo os olhos para ver o modo de viver. Então tudo começa no coração, sim, tudo começa no coração. Mas dá espaço para o Senhor fazer no tempo do Senhor. Então, isso exige paciência da nossa parte para também esperar o tempo de colher aquela semente. Pode ser que a gente está aqui no posto, como aconteceu comigo, pessoa que falou comigo do Evangelho, nunca mais eu olhei para ela, eu acho que nunca vou olhar para em outra cidade. Talvez eu seja essa pessoa na vida dessa pessoa. Uhum. E se for, amém, glória a Deus, porque foi um processo, né? Com regra, e o Senhor que dá o crescimento. Sim. Mas é necessário ter paciência também, porque é muito bom quando a pessoa se entrega. Uhum. Mas pode ser que eu não veja essa entrega. Exato. Minha parte. Por isso que exige de nós fé, né? Fé na mensagem, não no mensageiro. É assim, nós somos mensageiros. Agora, o poder da mensagem não está no mensageiro, está na mensagem. Então, se eu tenho fé na mensagem, eu posso entregar a mensagem e crer que aquela mensagem tem poder. E não que o mensageiro tem que ficar ali, sabe, empurrando E aí você falou aí sobre a semente, né? É bem o lance de uma semente mesmo. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E talvez você nunca veja aquele fruto crescer, sabe? Talvez você nunca veja. E eu gosto muito de uma história que eu ouvi uma vez, história verídica. Eu esqueci o nome do pastor, mas ele orou pela conversão de um amigo ateu durante 70 anos. 60, 70. Ele orou durante longos 60 ou 70 anos. Ele sempre foi amigo, ele nunca estressou a amizade por isso, mas o amigo dele se converteu no culto fúnebre dele.
E eu fico pensando que ele sabia que o poder era da mensagem, não dele. Ele não viu o amigo convertido, mas eu acho que ele, no fundo ele sabia. No fundo ele sabia. E às vezes falta fé pra gente de que é o Espírito que faz e não são os nossos esforços, sabe, nossos convencimentos. A gente precisa ser uma ferramenta bem afiada, sim. A gente tem que saber responder a razão da nossa esperança, sim. Mas não ache que é porque você sabe responder a razão que você vai ver o fruto ali na hora, sabe? Tá com o microfone aqui, o Gabriel? Gabriel. Oi, senhor. Frequentei uma igreja por um longo tempo e a igreja era bastante focada em discipulado. Gerava estratégia para discipular, tinha cursos, palestras, era tudo gerado no discipulado. Tinha apostilas que falavam muito sobre discipulado. E esse foco no discipulado, essa estratégia no discipulado, gerava resultados, mas eram resultados que não permaneciam, porque faltava a palavra, faltava Deus, faltava a Bíblia. Eram apostilas cruas da palavra, que não tinha palavra nenhuma, não tinha Bíblia nenhuma, mas que era focado no discipulado. Discipulado que o pastor chama de cursos de psicologias, palestras de coaching, mas não tinha Bíblia, não tinha Deus, não tinha fé. E nisso, as pessoas, tinha grande número de pessoas, principalmente de jovens, mas não permanecia. Uhum. E esses jovens saíam, ou saía para se desviar de leis, ou saía para procurar realmente a palavra. Jovens que entendiam, caramba, tem alguma coisa errada, porque os jovens não estão ficando. O que está acontecendo? Estamos gerando um resultado, mas por que não estão ficando? Então, entrava na cabeça essa preocupação, alguns jovens corriam atrás, alguns jovens viam que a falta da palavra de Deus, e é por isso que alguns jovens veio para cá, procurando a palavra. Outros, infelizmente, que é a maioria, foi para o mundo e se desviou de vez. Entendi. É interessante que se vocês abrirem lá em Atos 2, 42 ao 47, tem algumas palavras que norteiam aquela igreja que era, como que eu posso dizer? Ela era construída ao redor de pequenos grupos, tá? Primeiro, ensino dos apóstolos, comunhão, orações orações e partir do pão. Então, ensino dos apóstolos é a primeira coisa que é mencionada aqui. Ensino, oração e comunhão. Ensino, oração e comunhão. Então, a gente consegue criar movimentos, sim. A questão é se o movimento permanece, né? O de Jesus permanece, 2020 e poucos anos depois, né? Pessoas morreram por causa de Jesus. Mas é isso que o Gabriel falou, existem igrejas que cometem diferentes erros, que ou é a igreja muito da verdade ou é a muito da comunhão, né? Nem só a verdade e nem só a comunhão. É o ensino para vivermos em comunidade, né? Então, por exemplo, a nossa igreja, ela tem focado em pequenos grupos, gente, porque você não discipula ninguém em culto de domingo. Você não discipula ninguém em EVD. Você discipula as pessoas, que é o que diz em Atos 2 aqui, ó. Partir do pão, nas suas casas, no seu cotidiano. É assim que se conhece. Eu não vou contar para vocês que eu estou sofrendo em 2 minutos de paz do Senhor no fim do culto. Entende? Mas não adianta também eu criar um movimento de pequenos grupos se ele não tiver alicerçado na palavra. Aí ele vai ser um movimento bem sucedido, mas com data de validade. Né? Qual que é a data de validade? A euforia. Acabou a euforia. Bom, deixa eu avançar aqui para a gente finalizar. Gente,
É interessante quando a gente olha para Jesus, quando a gente fala sobre responder a razão da nossa esperança, tem a ver com nós acessarmos as pessoas, mas isso aqui precisa ficar muito claro para nós aqui, que é, como podemos responder a razão da nossa esperança? Falamos, podemos responder simpaticamente, mas convincentemente, amorosamente, mas fielmente, apresentar o Evangelho sem superioridade, com extrema gentileza, tá? E aqui tem um ponto, Jesus foi enérgico, não foi? Mas ele foi enérgico com quem? Com fariseus. Olha só, lá em Mateus 23, 27 a 33, tem o famoso texto que ele chama os fariseus de raça de víboras. Quando ele vira a mesa, quando ele desce o chicote, quando ele emite palavras duras. Por quê? Porque apesar de eles conhecerem a lei, eles viviam de forma hipócrita, somente pela aparência. Mas Jesus foi extremamente amoroso com pecadores, gente. Olha só, com Zaqueu, que era bandidinho, não é? Zaqueu era odiado, gente. Zaqueu era odiado pelas pessoas. Mas Jesus demonstra graça para aqueles que se arrependem. Com quem mais? Com a prostituta. Todo mundo fala assim, olha essa mulher de reputação duvidosa que está chegando aqui, tocando nos seus pés. Jesus falou assim, ela entendeu alguma coisa que vocês não entenderam ainda. Então, Jesus demonstra extremamente, muito amor com a prostituta. Quem mais? O centurião. O centurião, gente, foi elogiado a ponto de ele dizer assim, eu não encontrei fé igual a sua em lugar nenhum. O centurião não era da fé, gente. Então percebam que Jesus, ele tem uma postura com religiosos e ele tem uma postura com pecadores, não é? E aí muitas vezes nós, a igreja hoje, envolvida principalmente na política, desce o sarrafo em pecador e alisa religioso. Não é? Não é verdade? Sendo que era o contrário que Jesus fazia. Ah, você é da fé? Então a sua medida é essa. Porque se a gente olhar lá, cegos, coxos, paralíticos, endemoniados, todos eles eram rejeitados pela sociedade. A ralé da sociedade era quem Jesus mais amava. Então, quando a gente fala sobre uma cidade edificada sobre um monte, uma cidade que existe para brilhar e anunciar um reino futuro, gente, é assim que Jesus fazia. Jesus amava pecador, Jesus abraçava a prostituta. Só que a gente se escandaliza. É muito mais fácil elogiar pessoas da fé, não é? Então, Jesus nunca quis que ninguém seguisse ele enganado, tá? Por fim, deixa eu avançar aqui que o nosso tempo já está pedindo. Eu mostrei esse aqui na última aula. Então, a estratégia da comunidade que nós falamos que é o congregar dentro é uma estratégia para que, na verdade, nós estejamos nos preparando para um plano de envio. Então, todo domingo à noite, nós estamos sendo enviados em missão. Para onde? Para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa... Enfim. Então, a estratégia não é... Lembra? O domingo, aliás, o sábado, o sacrifício, o sacerdote, o templo... Isso é só pedagógico. Inclusive, isso é polêmico, mas os 10% é pedagógico também. Porque hoje, se você fala assim, cara, eu só dou 10% do meu dízimo e o resto é tudo meu. Você não entendeu nada. Porque também, assim como o templo, o sacrifício, é pedagógico. Começa com 10%. 100% da nossa vida, do nosso dinheiro, de tudo, como é que eu uso o meu dinheiro. Inclusive, usar de forma responsável o nosso dinheiro, ou irresponsável, é um pecado. Certo? Por fim, vocês vão ter os slides ali, mas pode passar. Como viver de forma que nossas vidas sejam um reflexo transformador do Evangelho. Isso que a gente tem que pensar. O que mais? Uma cidade alternativa é amar o nosso vizinho. Deixa eu ver o que eu ia falar sobre isso. Tá, Mateus 5,47, Jesus diz assim, se você só saúda os seus vizinhos, os seus irmãos, você não faz nada de bonito. Os pagãos também fazem isso.
Você não está fazendo nada de diferente. É o que diz lá em Mateus 5, 47 e 48. E a pergunta é, como é que você pode cumprimentar os seus vizinhos, a sua família, as pessoas que você tem acesso, como que você pode conviver com elas de forma que, presta atenção nisso aqui, como que você pode se comunicar, cumprimentar de forma que você seja um sinal do reino de Deus? Como? Não é com cara emburrada, né? Não é. Então, como que nós nos tornamos um sinal do reino de Deus? O que mais? Para a gente terminar, aqui. É isso mesmo? Isso. Para refletir e praticar. 3. Como a igreja pode ser uma cidade visível e atrativa no mundo de hoje? E como você está inserido nisso? Primeira coisa. Em que aspectos da sua vida você precisa ser mais transformado? Em que aspectos sua vida precisa ser mais transformada para refletir o reino de Deus? Que aspectos sua vida precisa ser mais transformada para que você reflita o reino de Deus? Terceiro, o que nossa igreja pode fazer para ser mais intencional em servir e amar aqueles ao seu redor? Vocês têm isso aqui lá no slide, tá? E, por fim, o resumo. Ser uma cidade alternativa significa viver de forma visível e atraente, apontando para o reino futuro de Deus. Então, o desafio nosso é que cada um de nós busquemos intencionalmente ser um reflexo claro e brilhante do Evangelho em suas vidas cotidianas, transformando suas comunidades. Cravei. 10 e 15. Gente, vocês perceberam uma semelhança, né, da aula passada e dessa. Nós não fomos feitos como igreja para viver para nós mesmos, para fazer culto, nós fazemos tudo isso aqui para sair daqui. Sal no saleiro não salga, não é? Luz tem que ir para a escuridão, para ser luz, né? Imagina, uma reunião de luz e o mundo tudo escuro. Tem um vídeo que eu queria mostrar, eu não achei esse vídeo. Não sei se tem alguém do Videira aí, mas a gente passou esse vídeo no Videira, eu não achei esse vídeo ontem, que mostra, eu vou procurar, se eu achar eu mando no grupo, mas ele mostra como se fosse um oceano assim, e várias pessoas que foram salvas por Jesus, aí foram resgatadas, elas já estão numa plataforma, e tá cheio de gente se afogando, tá cheio de gente pedindo ajuda, e essas pessoas da plataforma poderiam ajudar, mas o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo reunião entre elas mesmas, elas estão cantando, elas estão ensaiando, elas estão fazendo um monte de coisa delas, e um monte de gente ao redor se afogando. É forte o vídeo, é forte. Mas é basicamente o que muito acontece. Amém? Bom,